Fala aí, pessoal, muito prazer. Eu sou o professor Luiz Antônio, né, e eu vou tratar com vocês dessa disciplina hidráulica e pneumática. Você não está vendo meu rosto, mas nós vamos ter outras oportunidades de conversar, de se ver muito em breve, certo? Nós vamos falar de quê? Nós vamos falar disso, né, que é o nome aí da disciplina, hidráulica e pneumática. No meu entender, o melhor nome para essa disciplina, para você entender qual é o assunto dela, o melhor nome seria automação industrial hidráulica e pneumática ou automação hidráulica e pneumática, certo? Então vamos fazer o seguinte, antes da gente falar sobre pneumática e hidráulica, entender o que são esses dois nomes, vamos entender o que é automação. Vamos tratar essa disciplina como se o nome dela fosse automação hidráulica e pneumática, certo? A automação, tem um slide aqui que tem um conceito interessante para você resumir o que é automação industrial de forma simples. É um sistema automático pelo qual os mecanismos controlam o seu próprio funcionamento, quase sem a interferência do homem. Vamos imaginar na seguinte proporção, da seguinte forma: automação industrial é quando você aplica em um determinado processo, em um determinado funcionamento, né, alguma ferramenta, alguma ação que vai fazer o quê? Que vai facilitar a vida humana, né, que vai controlar o funcionamento de um equipamento, o funcionamento de uma máquina, que vai controlar o funcionamento de um processo. E esse controle, essa interferência da automação, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir uma facilitação da vida humana, certo? Vamos imaginar de forma simples alguns processos de automação. Eu vou te falar um que você vê diariamente e às vezes não identifica ali como uma automação. Quando você entra em um shopping, por exemplo, ou em uma loja, ou em um banco, né, e aquela porta abre sozinha. Aquilo dali, aqueles sensores, aquele sistema que foi instalado, né, para aquela porta abrir assim que a sua presença chega, assim que você chega naquele local, aquele processo é um processo de automação. O que ele está fazendo? Ele está facilitando a sua vida, está evitando que tenha alguém que tenha que abrir e fechar aquela porta, certo? Vou pegar um outro exemplo. Pegar um exemplo de quando você vai trocar o pneu do seu carro, ou então quando você vê, por exemplo, a Fórmula 1 e o carro vai para o pit stop, e naquele momento que ele para ali, que aquele rapaz, aquele mecânico vem com aquela ferramenta, com aquela chave pneumática, em vez de ficar girando uma chave manual para afrouxar os parafusos, o que ele faz? Ele vem com aquela pistola pneumática e tira os parafusos com aquela pistola pneumática de uma forma mais rápida. Né? Aquilo dali é um processo de automação. Existem várias possibilidades, mas no geral a automação faz o quê? Faz exatamente isso que a gente leu aqui. É um sistema automático pelo qual os mecanismos controlam o seu próprio funcionamento, quase sem interferência humana, para facilitar a vida do homem, para melhorar a qualidade do processo. Né? A automação produz várias vantagens. Eu vou te dar aqui um exemplo, né, de um processo automatizado. Vamos pegar o seguinte processo, um processo simples de aquecimento de água. A água entra nesse sistema fria e ela tem que sair quente, com uma determinada temperatura, certo? Aqui está uma válvula de controle, que é quem vai controlar o quê? A entrada de vapor d'água, vapor de água. Esse vapor que vai percorrer essa serpentina é quem vai fazer o quê, pessoal? É quem vai aquecer essa água. E ela vai sair quente. Então, o nosso processo é esse. O que você quer fazer? Você quer aquecer uma quantidade de água que ela saia aquecida, que ela saia com uma determinada temperatura, assim que ela passar, que ela tiver contato com vapor de ar, com vapor de água, com vapor quente aqui, certo? E você tem aqui uma válvula de controle para fazer o que essa válvula de controle?
aumentar ou diminuir a entrada de vapor. O que essa válvula de controle vai fazer? Ela vai controlar, na verdade, a temperatura de água que vai sair do seu processo de aquecimento, certo? Quem é o controlador nesse processo? Vou te mostrar o controlador nesse processo. Está aqui, ó. Quem vai fazer o controle do processo? Nós vamos fazer um controle manual. Então, esse operário, esse funcionário, o que ele vai fazer aqui de forma manual? Ele vai colocar a mão na saída de água quente e, por um simples controle manual mesmo, por uma percepção ali do tato dele, ele vai abrir ou fechar a válvula de entrada de vapor. Se ele perceber, pelo toque na mão dele na tubulação, que a água está saindo muito quente, ele vai fechar a válvula. Agora, se ele perceber que essa água ainda não está na temperatura ideal, ainda está saindo frio, o que ele vai fazer? Ele vai abrir, correto? Só que você já sabe, só de olhar para esse processo, é que ele não vai ser o quê? Ele não vai ser preciso, ok? Ainda corre o risco de gerar uma queimadura aqui na mão desse profissional, desse rapaz, tá? Isso daqui é um controle manual de um processo simples. Se você observar bem, você vai perceber que essa é a medição e essa é a ferramenta de comparação, certo? E a ferramenta de correção. Tudo o quê? Tudo feito por um homem, de forma manual e um controle humano, ok? Agora nós vamos ver o que é o controle automatizado desse processo, por exemplo. Aqui seria um controle automático, um controle automatizado, aonde você vai ter o quê? Um sensor de temperatura para realizar a medição, da saída de água quente e um controlador, onde dentro dele você vai poder gerar comparação se você está na temperatura ideal ou não e gerar correção através da válvula. Só em olhar aqui, você já percebeu que esse processo automático, que foi automatizado, ele vai gerar um controle, uma eficiência, o quê, pessoal? Muito maior do que a gente viu no processo anterior, que era manual. Isso daqui é um processo simples de automatização, tá? Eu vou te mostrar nos próximos slides outros processos de automatização que têm mais a ver com a nossa matéria, hidráulica e pneumática. Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar agora circuitos sequenciais. Circuitos sequenciais onde você vai entender de uma forma mais clara como que um processo de automatização pode ser realizado por um meio hidráulico ou um meio pneumático. Vai ficar muito mais claro para você entender o que é a matéria agora. Vamos começar com esse exemplo simples aqui. Eu quero fazer o quê? Eu quero pegar essa peça que foi fabricada em uma determinada indústria, em um processo de fabricação, e aqui ela já está, vamos dizer assim, no processo final, e transportá-la através dessas duas esteiras. Que você está vendo que elas estão, por exemplo, em níveis diferentes, mas essa peça precisa sair dessa área e atravessar toda essa área para ser encaixotada, para ir para outro lugar. Tá? Eu posso fazer isso de forma manual ou posso fazer isso de forma o quê? Automatizada. Vamos fazer o seguinte, vamos ver um processo automatizado. Essa peça ela vai chegar até o pistão A. Esse pistão A será elevado, que é um atuador, depois vocês vão entender o que é um atuador. E o pistão B agora é quem vai movimentar essa peça para outra esteira. E ela vai seguir o processo dela. Uma outra peça chega e passa pelo mesmo princípio, certo? Agora, eu preciso de uma energia, de um meio que faça o quê? Que eleve tanto o pistão A, deixa eu retornar aqui, que eleve tanto o pistão A, eu preciso de um meio de energia que preencha essa câmara aqui embaixo para elevar esse pistão A. Da mesma forma que eu preciso também de um meio que tenha energia suficiente para fazer o quê? Preencher essa câmara do pistão B e empurrar o pistão para frente, ok?
E depois também é esse meio de energia que vai fazer o quê? Que vai fazer com que esse pistão retorne para a posição inicial e que o pistão B também retorne para a posição inicial, como nós estamos vendo aqui. Quem pode fazer isso? Se essa for, por exemplo, uma peça bem leve, né, com pouco, vamos dizer assim, que tenha um peso baixo, né, uma massa pequena, aqui, alguns quilos apenas, ou gramas, eu posso usar um pistão aqui, um sistema leve também, e eu posso usar como meio de energia para elevar tanto o pistão A e o pistão B e depois fazer com que ele recue, um meio de movimento, um meio de energia, vamos dizer assim, que é o ar comprimido. Eu posso pegar ar comprimido, injetá-lo tanto no pistão A quanto no pistão B e fazer o que, pessoal? Fazer essas movimentações que vocês estão vendo, preenchendo esses pistões com ar comprimido. Ele vai elevar, o B também, depois ele vai retornar apenas fazendo o quê? Enchendo esses camaradas aqui, ó, vamos falar de uma forma bem simples, com ar comprimido. Esse seria, por exemplo, um processo de automatização, né? Processo de automatização pneumático, usando ar comprimido para movimentar esses atuadores, né? Que é quem está produzindo aqui essa movimentação de carga. Agora vamos pegar esse mesmo princípio e vamos levá-lo para um outro caso. Esse camarada aqui, ó. Aonde eu tenho o que agora? Agora eu tenho uma chapa de aço. Opa! Então agora o caso já mudou, né? Eu tenho não mais uma peça leve, de baixo peso. Não, agora eu tenho uma peça de aço, uma chapa de aço, por exemplo, que tem uma resistência mecânica alta, né? Que tem uma massa elevada, isso vai me gerar um peso grande. E eu quero fazer o que com esse camarada? Eu quero fazer nessa chapa uma conformação. Isso aqui que é conformar, ó. Eu quero dar uma forma para ela. Essa forma que vocês acabaram de ver aqui, ó. Eu peguei uma chapa e gerei agora uma nova forma. Eu fiz um processo de conformação. Mas eu fiz isso com pouca interferência humana, não foi? Eu fiz isso também usando o quê? Pistões aqui, ó, 3 atuadores, vamos dizer assim agora, né? O que esses atuadores fizeram? Eles prensaram essa chapa e conformaram a chapa. Mas eu preciso aqui, ó, também de um meio, né, de energia para fazer o quê? Para movimentar esses pistões, para preencher a câmara aqui, essas camisas, né, e fazer com que os pistões se movimentem e pressionem essa chapa. Aqui, pessoal, se eu tentar usar ar comprimido, o ar comprimido não vai ter uma energia suficiente para fazer o quê? Para vencer a resistência dessa chapa de aço. Vocês estão me entendendo? Se eu colocar, por exemplo, tentar empurrar aqui, vamos dizer assim, tentar pressionar aqui para dentro ar comprimido, o ar comprimido não vai ter energia suficiente para vencer a resistência da chapa e conseguir deformá-la. Eu vou precisar de um meio com uma energia maior. Eu vou precisar de um meio onde eu possa realmente aplicar uma carga maior sobre essa chapa. Aí eu vou mudar, eu vou tirar o ar comprimido e vou colocar quem atuando agora? Aí eu vou colocar um fluido hidráulico. É só você imaginar, por exemplo, um caminhão muque. Um caminhão muque, esses caminhões que carregam aqueles braços, né, para movimentar cargas, aqueles caminhões, aqueles braços, eles sempre vão pegar uma carga muito grande para colocar em cima do caminhão, um peso muito elevado. Aquele processo ali de movimentação daquele braço do caminhão muque não teria como ser com ar comprimido. Ele é feito com o quê? Com fluido hidráulico. Da mesma forma que, se isso fosse uma chapa, essas câmaras aqui que nós estamos vendo, essas camisas teriam que ser preenchidas, tanto para avançar quanto para recuar, com o quê? Com fluido hidráulico, e não mais com ar comprimido. Mas, se nós pararmos e observarmos esses 2 casos, nós vimos 2 processos de automatização.
Aonde eu citei um caso que se usou o ar comprimido, que é um processo de automatização pneumática. E o outro caso, aonde nós vimos aqui, por exemplo, um processo que poderia ser uma automatização hidráulica. Todos eles fizeram o quê? Facilitaram a vida humana, fazendo o quê? Tirou a presença de um homem, por exemplo, aqui você não precisou que um homem aplicasse uma carga sobre esses pistões para movimentá-los e tentar, conformar essa chapa. Você substituiu a força humana, você substituiu a interferência humana, você gerou um processo automatizado com ar comprimido ou com fluido hidráulico. Um processo automatizado pneumaticamente ou hidraulicamente. Isso é automação hidráulica e pneumática. Simples assim. Aí você agora pode estar se perguntando, Ah, professor, mas quando que a gente usa a hidráulica e quando que a gente usa a pneumática? Lá na sua apostila, por exemplo, tem uma boa forma de você identificar quando se usa um e quando que se usa outro. Se você ler a sua apostila, lá na página 4, ela vai trazer um parágrafo aqui que vai falar, está escrito exatamente assim, ó. Podemos afirmar que neste binômio a hidráulica é a parte caracterizada pela força, quando você precisa de mais força, precisão de movimento e custos elevados, pois seus componentes possuem maior valor agregado, e a pneumática é caracterizada por velocidade, facilidade de instalação e custos relativamente baixos. Relativamente baixos. O ar comprimido é um elemento de uso simples, utilizado para encher uma bola de futebol, para acionar a furadeira do dentista, indo até o acionamento de máquinas complexas e de grande porte, e por aí vai. Já a hidráulica, que estudaremos na segunda metade dessa disciplina, pode ser descrita como meio de trabalho que garante precisão e força, sendo encontrado em todos os segmentos da indústria e dos transportes terrestres, navais e aéreos. Então é só você imaginar o seguinte: quando se requer força, pensa assim, você precisa de muita energia, você vai precisar movimentar uma carga muito grande ou vai precisar aplicar uma força muito alta. A hidráulica é quem vai ser acionada. Precisão também, precisão em movimentação, por exemplo, de alguns componentes pesados, tem que ser hidráulica. Agora, quando você quer velocidade na movimentação, quando você quer um sistema mais barato, quando você não tem que movimentar uma carga muito elevada, aí quem vai entrar em cena? É a pneumática. É a automatização usando ar comprimido. Precisou de força, automatização usando um fluido hidráulico, correto? Esses são os dois tipos que nós vamos usar nessa disciplina. A nossa disciplina vai abranger, vamos dizer assim, mais quem? A parte pneumática. Porque se você entender pneumática, a hidráulica, na verdade, tem pouca diferença. Os atuadores, as válvulas. Se você entende de pneumática, para entender hidráulica, não vai ter grandes dificuldades, não. Então, na sua matéria, a maior parte vai focar aqui, em pneumática. E depois, no final, nós vamos acrescentar a hidráulica. Nessa primeira parte, primeira semana, você tem aí alguns materiais que eu te forneci que vão falar, por exemplo, sobre vantagens do processo pneumático, tá? Algumas vantagens. Você vai ter também nesses slides as desvantagens do processo pneumático. Na apostila você vai encontrar mais material. E esse material vai te fornecer, por exemplo, algumas propriedades do ar comprimido, tá? Vai te fornecer, por exemplo, algumas informações das propriedades físicas do ar, ok? Você tem vídeos que eu separei para você, não deixa de assistir. E, por último, a sua atividade para avaliação, tá? Essa é a primeira semana e no próximo vídeo nós vamos falar de um novo assunto dentro de quê? Dentro da pneumática, ok? Então, até lá.
Até o próximo vídeo.